resolvendo uma equação. Dessa vez é uma equação diferencial ordinária. Retirei um exemplo da internet e eu vou estar resolvendo. Faz parte da disciplina de Matemática 4 do curso Engenharia Mecânica. Olá, sou o Gabriel Sotti Teixeira, estou aqui para mais um vídeo resolvendo uma equação. Então, este caso é um problema típico, né, de engenharia que leva uma equação diferencial ordinária. Trata-se de uma perda de água em um tanque cilindro que apresenta um orifício em seu fundo. Suponha que você seja incumbido de calcular a água da altura do tanque num instante qualquer, e sabendo que o tanque tem o diâmetro de 2 metros, o orifício tem um diâmetro de 1 centímetro e a altura inicial da água quando o orifício é aberto é de 2,25 metros, em que momento o tanque ficará vazio? Essa é a pergunta da questão. Então, primeiramente a gente vai organizar os dados, né, que foram conseguidos pelo problema. Sabemos que aqui o diâmetro da base é de 2 metros, o diâmetro do orifício do furo é de 1 centímetro, que equivale a 0,01 metros, e a altura inicial da água são de 2,25 metros. A física dá uma informação sobre a influência da gravidade quando a água que sai do tanque tem a velocidade de 0,6 raiz de 2 gravidade vezes a altura, que é a lei de Torricelli, que a gente vai introduzir na nossa equação mais adiante. Ou seja, a primeira etapa, da solução. Primeiro a gente vai elaborar o modelo, né? Para obtermos uma equação, a gente deve relacionar o decréscimo do nível da água com o fluxo de água para fora do tanque durante o curto período de tempo, né? O volume do fluxo que sai do tanque vai ser o produto da área vezes a velocidade vezes a variação do tempo. Esse A vai ser a área da base. Ok, como chegamos nessa relação? A gente sabe que utilizaremos o princípio de vazão. Vazão, que é basicamente a velocidade com qual o fluido escoa, né? Que no nosso caso o fluido vai ser a água. Uma relação que nos dá vai ser que nos dá a vazão vai ser o produto de área vezes a velocidade, já que a vazão foi dada em metros cúbicos por segundo, né? Só que existe outra relação que nos dá a vazão, que é a razão entre a variação do volume pela variação do tempo, que também vai ser dada em metros cúbicos por segundo. Por transitividade, podemos igualar esses dois membros, né? Obtendo o produto de velocidade pela área, que vai ser igual à razão entre o volume e a variação do tempo. Fazendo uma álgebra aqui, a gente obtemos a relação que foi dada aqui, né? Que é a velocidade a área pelo tempo. E assim fica o ΔV, ele deve ser igual a variação do volume da água do tanque. Portanto, a gente utiliza a equação ΔV vezes igual menos B vezes a altura, que o B vai ser a área de secção transversal do tanque, onde esse ΔH ele é maior que zero, né? E o decréscimo da altura da água, ele é o decréscimo. O sinal negativo ele aparece porque o volume da água do tanque diminui, né? Então, ou seja, vai ser negativo. Daí a gente vai igualar ao ΔV. E assim, o ΔV vezes temos menos B, o delta, a altura, né? Igual o produto da área vezes a velocidade vezes a variação do tempo. E agora, seguindo em frente, a gente podemos exprimir o V
conforme a lei de Torricelli. Então fazemos o ΔT, é o tamanho do intervalo de tempo considerado, e aproximar-se de zero. Esse aproximar-se de zero é uma maneira padrão para que a gente obtenha a equação diferencial ordinária. A gente vai utilizar a relação estabelecida, menos b ΔH igual área o produto da área pelo tempo, pela velocidade pelo tempo, fazendo as mudanças dos membros, né? Passamos o t para o primeiro membro e o menos b para o segundo membro. Agora a gente vai substituir o que a gente havia estabelecido, que é a velocidade que a água escoa, que é igual 0,600 raiz de 2 gravidade vezes a altura pelo tempo. Ou seja, substituindo vai ficar ΔH por ΔT igual menos A, abre parênteses, 0,600 raiz 2 gravidade altura por B. Fazendo ΔT para o zero, a gente obtém a equação diferencial ordinária. Como a gente já sabe o valor da gravidade, a gente podemos substituir, né, por 9,8 e substituindo iremos obter essa relação de 2,656 vezes raiz da altura h. Então, para chegar nesse valor, a gente, como a gravidade é 9,8 metros por segundo, aí substitui 0,600 raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura igual, resolvendo 0,600, aí raiz 2, aí substitui vezes 9,8, assim substitui e vai separar de novo aqui vai tirar o 9,8, vai multiplicar separado e vai tirar em outra raiz a altura. E assim temos o resultado de igual 2,656 vezes raiz de h. Portanto, nosso modelo é uma equação diferencial que se escreve assim: ΔH por ΔT igual menos 2,656 vezes A raiz de H por B. Lembrando que esse A e o B são as áreas da base do orifício, ou seja, são tidas como constantes. Isso a gente vai substituir mais adiante. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é a solução geral. Então, nossa equação diferencial ela é separável, ou seja, A por B é constante. Fazendo a separação das variáveis, integrando, a gente vai obter ela vai ficar da seguinte forma: dH por ΔT igual menos 2,656 vezes o A, que essa é a nossa equação, né? A raiz de H por B. E fazendo isso aqui vai dar dH por raiz de HT igual menos 2,656 a dt por B. E assim, para a gente obter a função que nos satisfaz para a equação diferencial, temos que integrar esses dois membros. Então, fazendo a integral dos dois membros, iremos obter a seguinte equação, que é 2 vezes raiz de h mais c, que a gente vai incluir a constante, igual menos a vezes 2,656 t por b mais c. C, aquele 1 ali para identificar que é a segunda constante. Anteriormente aqui foi feito
a integração, né? Separando os dois membros, fazendo a integração. Ficou integral de dh por raiz de h e integral menos 2,56 ADT por B, que aí a gente chega nessa solução, nessa equação. Nesse momento a gente tem que trabalhar somente com uma equação, e assim a gente vai estabelecer C vezes igual a C1, C elevado a 1 elevado a primeira menos C. Agora a gente precisar isolar o H, que é a altura, e dividimos os dois membros por 2 e elevamos ambos ao quadrado. Então a gente repete a equação aqui, 2 raiz de H igual a vezes 2,656t por B mais C a primeira. Aí dividindo por 2 e elevando ao quadrado, chegamos a esse resultado. H igual, abre parênteses, vai ficar dentro de parênteses, C vezes menos 1,328 AT fecha por B, fecha parênteses e eleva ao quadrado. Observando aqui, a gente sabe que a área da base é dada por PI. O pi é raio ao quadrado, já que a base é circular. Ou seja, a área da base do furo é dada por essa relação, que é a área, igual ao π 0,005 ao quadrado, que assim igual fica π 0,00025. E a base da área, essa é do furo, a base do furo. E a da base da área maior, o diâmetro é de 2 metros, ou seja, o raio será de 1 metro, e o π raio ao quadrado será o próprio π. Ou seja, B, que é a base da área maior, igual a π, 1 elevado ao quadrado, que é o raio elevado ao quadrado, é igual a π. Substituindo esses valores da nossa função, iremos obter H igual, abre parênteses, C vezes menos 1,328, abre parênteses, π, abre parênteses, 0,000025, fecha parênteses, T, fecha parênteses, por π, vai dividir por π, tudo isso por π, fecha parênteses ao quadrado, eleva ao quadrado. E assim, fazendo assim, a gente vai obter esse resultado. H igual, abre parênteses, C vezes menos 0,0000332t, fecha parênteses ao quadrado. E essa foi a segunda etapa. Agora vamos para a terceira etapa do nosso problema, a solução particular. Ou seja, a altura inicial, que é a condição inicial, é m, né? O momento ou a altura, a gente vai usar de 2,25 metros. E a substituição do t, que é igual a 0 e menos o 2,25, que dá a partir da nossa solução, né? Então, substituindo, a gente iremos encontrar, né? A altura será de 2,25, como eu comentei. Substituindo, vai ficar aqui, anotar o dado aqui da altura que a gente encontrou, que é C vezes menos 0,000332t ao quadrado, e a altura 2,25 igual, abre parênteses, C vezes menos 0,000332 vezes o zero, igual a zero, ao quadrado. Bem, chegamos a essa relação e por fim encontramos a constante, que iremos encontrar a constante. Então 2,25 igual, abre parênteses, C ao quadrado. Aí a gente isola, vai passar o 2
0,25 para dentro da raiz e a constante vai passar para o primeiro membro, que vai ficar C vezes igual a raiz de 225 e C igual a 1,5. Ou seja, por fim encontramos a constante que é igual a 1,5. Aí a gente pega essa constante e vai jogar na nossa função original. E assim obtemos essa equação, que é H igual 1,5 menos o 0,000 332t ao quadrado. Essa parte a gente finalizou, a gente vai para etapa 4, que é falando do tanque vazio, né? Que é igual a zero. Nessa etapa a gente vai responder a pergunta, na verdade, do enunciado do problema, né? Em que momento o tanque ficará vazio. Então, encontrada essa relação de H igual 1,5 menos 0,000 332t ao quadrado, a gente sabe que o momento que o tanque ficará vazio é quando esse H for zero, porque é o momento que vai escoar a água totalmente desse tanque. Então como a gente sabe que é zero, vai ser esse momento quando for zero, a gente coloca o zero, aí repete a equação, que é igual 1,5 menos 0,000332t ao quadrado. E assim, para a gente encontrar esse tempo, dizemos que esse H vai ser o zero. E continuando aqui a resolução, a gente chega em relação que T vai ser, fazendo essa conta aqui, o T vai ser igual a 44.5180.72 segundos. Lembrando que a gente trabalhou com segundos, né? Gravidade, metros por segundo, velocidade, metros por segundo. Então a resposta vai ser em segundos. Mas a gente obteve esse valor, mas para a gente ter dados mais concisos assim, a gente pode transformar esse resultado em horas, que vai corresponder T, o que é o tempo, né? 12,55 horas. Então esse é o resultado final. Esse será o momento em que o tanque estará vazio. Essa foi a resposta do problema. Eu espero que tenha entendido, que é uma equação bem longa assim, mas pelo passo a passo eu creio que deu para entender bem. É isso aí. Bom